Olá, queridos amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os 10 dias de oração. O tema é famílias fiéis até o fim. Hoje, de maneira especial, quero falar sobre o casamento, como que um casamento feliz, um casamento planejado por Deus pode se tornar um casamento amargo. Eu quero mais uma vez avaliar com vocês a história de Isaac e explicar alguns desafios que ele encontrou no seu casamento. Algum tempo atrás, eu lembro que um amigo me ensinou uma grande lição. Ele me disse assim: Max, quando você for para a rua, você vai sair lá na rua, você tem que orar pelo menos uma vez. Porque você sabe, né? Lá na rua tem tantos perigos, tantos acidentes, tantos assaltos, uma bala perdida, enfim. Você deve orar antes de sair. Quando você for para a guerra, você deve orar 2 vezes. Porque você está indo para matar e para morrer. É muito provável que você não volte da guerra. Porque na guerra tem muita gente que morre. E eu entendi, né? Realmente é muito sério para uma guerra. Ele me disse, mas tem mais uma coisa. Mas quando você for caçar, você ora 3 vezes. Porque ali o negócio é sério. Ou é vida ou é morte. Ou é salvação ou é perdição eterna. E quando a gente se caça, e a gente vai tendo mais experiência, mais maturidade, a gente percebe que essa frase é verdade. O casamento pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Tem muita gente que hoje em dia fracassou no casamento e tentou outro novo relacionamento pensando que poderia ser melhor e fracassou pior do que no primeiro. E a gente encontra que casamento não é fácil, é muito desafiador. Ellen G. White, ela no livro O Lar Cristão, ela disse o seguinte, que a gente deve ter muito cuidado em escolher a pessoa com quem nos casamos, porque eu posso fazer, se eu me caso com uma pessoa, eu posso levá-la à perdição. Então assim, eu tenho que ter muito cuidado, muita sabedoria em saber escolher essa pessoa. E até os casamentos que são perfeitos e planejados por Deus podem ter desafios. Todos têm. O casamento de Isaac é um casamento que surgiu no coração de Deus. Foi fruto de oração, de paciência, mas foi um casamento que passou também por grandes desafios. O casamento de Isaac tinha tudo para dar certo, era um casamento perfeito. Eu quero avaliar aqui o perfil de Isaac, o perfil de Rebeca e um pouquinho sobre Abraão. Como que os três assim, estiveram envolvidos para que dê certo esse casamento. Primeiro, Isaac. Isaac se casa, né, com 40 anos de idade, já vimos que ele era ainda jovem, tá? Ele tinha tudo para ter sucesso na vida, um homem saudável. Ele se tornaria herdeiro de toda a fortuna de seu pai. Abraão, ele já era um homem rico. E quem ia herdar tudo era seu único filho, né? Isaac. Então, assim, ele ia ser um homem rico. Além disso, Isaac, ele ia receber a promessa que através dele um dia nasceria o Messias. Ou seja, ele tinha um futuro espiritual muito especial. Havia um propósito para a vida dele. Ele se tornaria o líder espiritual de uma grande nação. Então, assim, ele tinha todos esses atributos, essas características, e qualquer jovem gostaria de se casar com esse rapaz. Agora, o que Abraão fez? Abraão basicamente fez 3 coisas. Tá? Em primeiro lugar, ele entendia que o casamento de seu filho não devia ser qualquer casamento. Ele não devia se casar com jugo desigual. Ele devia seguir a orientação de Deus e procurar uma moça que seguisse também o Deus que ele seguia. Por isso que ele vai procurar aí uma terra distante a Rebeca para ser a sua esposa. Tá? Ele não queria que Isaac se casasse com qualquer mulher cananita daquele lugar. Então, assim, a primeira lição que aqui Abraão nos ensina é que nossos pais devemos estar preocupados com quem os nossos filhos vão se casar. Inclusive, aqui o outro detalhe é que Abraão ele vai procurar aconselhamento. Ele vai chamar aqui seu servo, por exemplo, tem aqui seu servo mais velho, e ele disse, olha, você vai me ajudar para encontrar a esposa do meu filho. E é o servo, já uma pessoa de idade, que vai lá procurar Rebeca, que vai ser a esposa de Isaac. Ou seja,
aqui existe preparo, aqui existe aconselhamento. E finalmente, tudo isso que aconteceu aqui para procurar Rebeca foi através de uma orientação divina. Abraão não fez nada por fazer. Ele procurou a orientação divina, perguntou a Deus, né, como que ele devia agir. E Deus abençoou aquilo que ele fez. Alguém disse que, certa vez, que nós, os pais, devemos orar e pedir que Deus possa dar um cônjuge para os nossos filhos, porque se a gente não pedir, o inimigo pode dar. Então, assim, nós devemos estar envolvidos com a felicidade dos nossos filhos, tá? Não é aquilo que muitos pais dizem, não, é a vida do meu filho, que se case com quem quer, que faça a vida do que ele quer. Não, nossos pais devemos estar envolvidos com a felicidade dos nossos filhos. Orar para que Deus lhes dê sabedoria, aconselhá-los, enfim. E agora, Rebeca. Rebeca tem basicamente aqui 6 características. E são características preciosas. Primeiro, ela aqui em Gênesis capítulo 24, versículo 16, disse que Rebeca era uma mulher bonita. Tá? Fisicamente, ela era uma mulher muito linda, assim, que qualquer jovem gostaria de se casar com ela. A segunda característica é que ela era uma mulher trabalhadora. Rebeca não era uma moça aí frágil que poderia se quebrar diante das dificuldades dessa vida. Ela era uma guerreira, ela era uma mulher trabalhadora. Ela cuidava, que disse, do rebanho de seu pai, era uma pastora. Além disso, Rebeca era uma mulher prestativa, uma mulher que gostava de ajudar. Por isso que quando o servo, que Eliezer, chega lá procurando ela vai lá pegar a água do poço, vai dar para Eliezer, ela pega a água, dá para os camelos, enfim. Ou seja, qualquer mulher não fazia isso. Era uma mulher de coragem, trabalhadora, estava preparada para a vida. Além disso, ela é uma mulher decidida. Quando ela ouve o motivo pelo qual Eliezer chegou ali, e ela aceita, né, se casar com Isaac, Eliezer lhe disse, então bora, temos que ir agora. E os pais disseram, não, tem que demorar uns dias ainda. E ele disse, né, vamos perguntar para minha filha, o que ela acha? Ela disse, não, eu vou embora agora, estou pronta. Ela não disse, olha, eu vou esperar, será que dá, não dá certo, isso, aquilo, não. Ela não é uma mulher indecisa. É uma mulher de coragem, uma mulher decidida, que está pronta para deixar pai e mãe e seguir os planos de Deus. E, além disso, vemos que ela tinha uma característica muito especial. Ela era uma mulher decente e era uma mulher virgem. O texto bíblico disse que Rebeca, além de ser uma mulher fisicamente bonita, era uma mulher que não tinha conhecido nenhum homem. Ela não tinha se casado, não tinha ido procurado homem, nada disso. Era uma mulher que estava esperando o momento certo para se casar. Uma mulher que soube se cuidar, ter uma vida pura. E quando ela chega lá, na terra onde estava Isaac, e Isaac a vê de longe, e ela pergunta aí para Eleazar, ele diz, esse homem que está ali, quem é? E Eleazar lhe diz, não, esse homem que está lá é Isaac, ele é teu esposo, ele vai ser teu futuro esposo. E o que me chama aqui a atenção é que Isaac disse que estava lá no campo. O que Isaac estava fazendo lá no campo? Ele estava orando pela esposa. E olha a importância desse casamento. Esse casamento é fruto de oração. E quando ela chega, disse, Isaac se aproxima, ela pegou o véu e se cobriu. Ela não deixou que Isaac olhasse seu rosto, porque ela tinha valor. Ela queria que Isaac amasse, não pelo seu corpo, não pela sua aparência física, mas que amasse pelo seu coração. Ela não se descobriu mostrando aí seus dotes físicos, não. Ela se cobre, ela não deixa que Isaac a veja. Então vemos aqui que ela era uma mulher decente, uma mulher que não mostrava seu corpo tentando atrair a atenção dos homens, especialmente esse de Isaac, mesmo que ia ser seu futuro esposo. Então são características que a gente vê, características certas, e aí tinha tudo para dar certo. Era para fazer um casamento muito feliz. Na lição anterior eu falei com vocês que assim que eles se casaram, enfrentaram um grande desafio. Rebeca era estéril e Isaac todos os dias orou por ela, orou 20 anos para que
ela se curasse. E aconteceu um milagre, eles tiveram 2 filhos. Agora, até ali está tudo bem, apesar que passaram desafios, mas eles estão juntos, eles estão unidos, são felizes. Mas, lamentavelmente, essa família é ameaçada por más escolhas que os pais fizeram, especialmente o pai. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 7 até o 10, diz o seguinte: Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher. E ele disse: Ela é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher. Para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Quando Isaac ele vai morar em outra terra, e ele tem temor de que as pessoas daquele lugar possam matá-lo, porque sua esposa era muito linda, era uma mulher muito bonita mesmo, fisicamente. Ele tem esse temor, deixa de olhar para Deus e começa a olhar para as circunstâncias. Ele disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque senão as pessoas vão me matar. A única maneira é eu negando o meu vínculo matrimonial. Eu vou falar que ela é minha irmã, não vou falar que é minha mulher, não. E isso ele falou para todo mundo lá. Essa aqui é minha irmã, não é a minha mulher. Agora eu lhes pergunto, como vocês acham que Rebeca deve ter se sentido ao ouvir falar isso do seu marido? Como que uma mulher se sente quando o homem nega um dos mais sagrados vínculos que existe, que é o casamento? Como você se sente quando o teu marido lá fora nega que você é sua esposa? Como que você se sente quando talvez a tua esposa, quando está com as suas amigas ou com outras pessoas, nega que você faz parte da vida dela? Isso machuca. Então aqui vemos que Isaac está mentindo, ele está pensando apenas nele, para proteger a pele dele, e ele não está preocupado se Rebeca acha isso certo. Agora, esse problema aqui vai começar a sedar esse casamento. Esse problema aqui vai para muito tempo ainda. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, olha, não foi uma coisa que foi uma semana, 2, 3 dias, não. Por muito tempo eles ficaram numa terra distante e por muito tempo, o tempo todo, ele negava que Rebeca fosse a sua mulher. Então disse Abimeleque, que era o rei dos filisteus, olhando um dia pela janela, viu que Isaac estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que essa é a sua esposa, pois como disseste tu que é minha irmã? E respondeu Isaac: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que você fez? Facilmente alguém do povo poderia ter abusado da tua mulher e tu atraído sobre nós um grave delito. Olha o caso que acontece aqui. Isaac, ele era um marido só dentro de casa. Fora de casa, não. Quando Abimeleque ele vê pela janela, e com certeza eles estavam no quarto, né? Eles não estavam assim em público, eles estavam escondidos no quarto, mas dentro do quarto, Isaac estava fazendo carícias na sua esposa. E Abimeleque veio e disse: não, mas isso não é questão de irmãos, esses aí não são irmãos, esses são marido e mulher. Ele está mentindo, está enganando. E é por isso que mandou chamar Isaac. O que nos preocupa aqui, irmãos? É que muitas pessoas são assim apenas casais quando vão para a cama. Mas quando saem de cama, nem se fala, nem conversa, não tem amor, não tem essa união, não tem essa felicidade. É fácil às vezes a gente aparentar uma coisa e não ser. Isaac aqui, ele aparentava uma coisa, mas por outro lugar ele negava o mais sagrado vínculo que é o casamento. E isso por muito tempo, ele vai fazendo isso. Tá? Tudo bem, né? Ele poupou a sua vida, mas como disse aqui a Abimeleque, facilmente alguém poderia ter abusado da tua mulher por causa daquilo que você falou. Por causa da mentira,
Isaac estava expondo a sua esposa a um perigo onde ela podia ser abusada por qualquer homem, já que não era marido de Isaac. Então, assim, às vezes Isaac, por pensar apenas nele, ele estava colocando em risco a vida da sua esposa. E nós fazemos, às vezes, os mesmos problemas. Às vezes, começamos bem no nosso casamento, está tudo bem, uma bênção, mas a gente deixa que a mentira entre. Se Isaac não tivesse mentido, a história fosse outra. Mas ele permitiu que a mentira entrasse, e aí que aquilo que Deus tinha planejado para ele começou a fracassar. Quando você permite que no seu relacionamento haja mentira, não há transparência, quando você começa a pensar apenas em você, na sua pele, e não pensa no outro, na sua esposa ou no seu esposo, isso vai fragilizando o seu relacionamento. Quando você é apenas um casal lá fora, mas dentro talvez não é, ou aparenta uma coisa, e isso vai destruindo a sua família. Lamentavelmente, existem pessoas infelizes, moram juntos, trabalham juntos, criam seus filhos juntos, mas são infelizes no seu relacionamento. Tem muitas pessoas que não são felizes em chegar na sua casa, magoados por causa de uma mentira, magoados por causa de alguma coisa que aconteceu. E isso, quando entra no coração, vai azedando, vai adoecendo, e o amor que deveria ser assim tão bonito, tão belo, começa a se tornar uma coisa tão amarga. Então, estou falando para você que tem seu esposo, sua esposa, cuida desse bem precioso. Eu imagino que assim como o casamento de Isaac, o seu também é um plano divino. Você se casou porque Deus permitiu. Vocês são frutos de oração, de pessoas que torceram pela sua felicidade. Não deixe que a mentira, a falta do diálogo, a transparência, o egoísmo comecem aí a distanciar você da sua esposa. Você precisa lutar por aquilo que você mais ama. Não deixe que essas questões fragilizem. Agora, qual é o problema que acontece com tudo isso? A partir desse momento que Isaac negou Rebeca como a sua mulher, embora os dois continuassem juntos, mas houve uma mágoa no coração de Rebeca. O diálogo começou a se apagar nesse relacionamento, eles não se falam mais do jeito que antes se falavam. Às vezes, quando estão no quarto, eles fazem até carícias, mas depois disso não tem mais diálogo, não tem mais conversa. E isso vai levando muito tempo e por muitos anos. Aí acaba a doçura do casamento e o casamento se torna uma amargura. E mais ainda quando chegam os filhos. Aqui em Gênesis capítulo 27, versículo 5, fala uma coisa, um incidente que aconteceu nessa família, que nos abre os olhos para entender como que estava fragilizado esse casal. Diz aqui, Gênesis 27, versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Olha aqui. Quando Isaac já está velho, ele precisa dar a bênção para Esaú, chama seu filho, está falando com ele, ele explica, olha filho, você tem que ir lá trazer um animal, tem que preparar isso, aquilo, e eu vou te abençoar. Diz que Rebeca, sua mulher, está detrás da porta, escondida, ouvindo aquilo que Isaac fala. Eles não têm mais essa confiança, esse diálogo de ter essa confiança. Rebeca não está do lado de Isaac, compartilhando desse momento tão especial da bênção, não. Isaac aqui aparece só, a mulher aparece detrás da porta, escondida, ouvindo as conversas do marido. E com certeza isso não foi só ali. Há muitos e muitos anos que esse casamento estava fragilizado, não havia mais diálogo, não havia mais essa confiança. Isaac, ele não compartilha esse desejo com a sua esposa. Isaac não chama a sua esposa e diz, olha meu amor, eu estou pensando aqui já dar a bênção para o nosso filho primogênito. Nada disso. Ele não compartilha, ele não fala. O diálogo morreu nessa família, isso desgastou totalmente, a comunicação acabou. Agora, e começou tudo aonde? Começou no passado, quando um deles negou, quando Isaac especialmente negou a sua mulher como esposa, negou o seu casamento. Lamentavelmente,
Muitos casais foram tão felizes quando se conheceram no namoro, no casamento, mas depois por erros deixaram que a comunicação vai morrendo, a mágoa surgisse no coração. E tem muitos casais que chegam ao final da vida, ao final da jornada, já sendo adultos, idosos, mas com amargura, com ódio, escondidos detrás da porta. Tem homens que fazem assim projetos na vida, não compartilham mais com as mulheres. Tem mulheres que não têm mais essa confiança de chegar no marido. E aí não é casamento, aí acabou, aí é só amargura. Há muitas pessoas que às vezes estão nas casas, né? Mas não são um casal de fato. São pessoas estranhas, pessoas que não se falam, que não sonham juntos. E algumas coisas mais que esses dois pais fizeram, que assim começou a destruir e desestruturar esse lar. É porque Isaac e Rebeca, eles não tiveram sabedoria na hora de guiar seus filhos. Isaac começou a mimar e dar mais valor a Esaú, e Rebeca começou a mimar aí a Jacó e dar mais atenção a ele. Cada um preferiu um filho. E isso, com certeza, estraga a família. A gente tem que amar os nossos filhos por igual. A gente não tem que ter preferência um pelo outro. Tá? A gente tem que amar por igual. A gente não tem que deixar que dentro da nossa casa haja ciúme, inveja. O mesmo trato que damos a um filho, devemos dar ao outro filho. Porque senão isso vai dividindo e no futuro os nossos filhos também crescem com raiva, com ira, com rancor. E os nossos filhos aprendem inclusive as coisas que nós fazemos. Muito bem. Finalmente, já chegando aqui no final, eu quero que a gente avalie os resultados da imprudência desse casal. Por não resolver os problemas dentro do seu casamento e por não resolver os problemas com seus filhos. Eles vão chegar no final do jornal, no final da vida, mas não tendo assim essa alegria, esse sucesso. Eles chegam no final sentindo fracasso. Eu quero ler para vocês uma citação que eu achei bacana num livro. Disse assim, ó, o fracasso só é fracasso quando não aprendemos dele. O fracasso tem que ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. Isaac e Rebeca tinham fracassado no seu casamento, mas eles podiam se levantar, podiam novamente lutar pela sua família. Eles se deram por vencidos. Eles fracassaram e pensaram, está acabado aqui, não tem como mais. Desistiram de lutar e os filhos, todos eles pagaram as consequências do fracasso dos pais. Eu te pergunto, como que está seu casamento? O seu casamento ainda está na lua de mel? Seu casamento ainda é feliz, assim como no dia que você se casou? A sua família ainda é unida? Ou a sua família se desestruturou? Vocês fracassaram já em muitas áreas? A comunicação, o diálogo é saudável? É muito bom no seu relacionamento? E se fracassou? Inclusive, talvez eu estou falando para alguém nessa manhã, nesse momento, alguém que talvez já está no segundo casamento, porque o primeiro foi um fracasso, não deu certo. Talvez você esteja no seu terceiro casamento. Você fracassou. Lembre, o fracasso só é fracasso quando você não aprende dele. O que você pode fazer agora para corrigir? O que você pode fazer agora para lutar pela pessoa que você ama? Não fique de braços cruzados como fez Abraão e Rebeca. Eles deixaram que a mágoa estivesse no coração por muitos anos. Eles não se sentaram aí para perdoar-se, consertar a situação, nada disso. Isso foi os distanciando. Um casamento que nasceu no coração de Deus se tornou um casamento amargo, desestruturado. E esses pequenos problemas que surgiram, finalmente trouxeram grandes consequências. Quais são as consequências que aconteceu nessa família? Isaac. Isaac significa riso, ou sorriso, alegria. Mas Isaac chega ao final da sua vida, cego, vendo os filhos separados, odiando-se um ao outro. Ele chega ao final da sua vida, não tendo essa confiança com a esposa, e até com mágoa talvez. Ele perdeu esse riso, ele perdeu essa alegria. Ele chega no final da sua vida com tristeza. Há muitas pessoas que chegam assim no final da sua vida também com tristeza, desapontados,
porque não deu certo a felicidade no seu lar. Esaú, ele perde o respeito pela sua mãe, de maneira especial ele está revoltado porque a pessoa que devia estar aí para protegê-lo, ser verdadeira, sincera com ele, foi uma mulher falsa, uma mulher que atraiu sua própria mãe. E para dar um pago à sua mãe, Esaú vai se casar com pessoas que não são da sua fé, com as cananeias daquela época, e se casa com muitas mulheres, só para dar dor de cabeça para sua mãe. Era uma maneira de puni-los. Eu lembro uma vez que eu conheci um jovem amigo, bêbado, e ele me disse assim: olha, em casa está tudo destruído. Eu falei: mas por que você bebe? Ele me disse assim: eu bebo só para dar raiva nos meus pais, só para punir eles, por causa daquilo que eles fizeram, que destruíram o lar. Há muitos filhos hoje em dia revoltados contra seus pais, que afundam nos vícios, porque é a única maneira que encontraram de talvez retribuir aquilo que seus pais fizeram. E Jacó vai fugir de casa, 20 anos fora, 20 anos com mágoa no coração, com esse ressentimento, com esse temor, essa vergonha, essa culpa. Nunca mais viu a sua mãe. 20 anos ele colhendo as consequências daquilo que ele fez. Rebeca, ela chega no final da sua vida sem mais ver seu filho. O filho que ela tanto mimou, que tanto preferiu, agora está longe, não tem mais notícia dele. Ela chega velha, ela morre esperando um dia que seu filho chegue e nunca chegou. Eu imagino ela chegando no final da sua vida se lamentando, dizendo-se: por que eu fiz isso? Por que eu menti? Por que eu não falei com meu marido? Por que eu não consertei a situação? Se eu tivesse feito isso, aquilo, meu filho estaria hoje aqui do meu lado. Eu não sei o que é mais dele. Eu não sei se ele é feliz, se ele é infeliz. Eu não sei o que é do meu filho. Ela morre sem ver seu filho querido. Chega ao final da sua vida com amargura, por ver seu lar se desmoronando nas suas próprias mãos. E ela sabe que ela causou tudo isso. Ela chega no final da sua vida perdendo a confiança do seu marido, perdendo esse respeito porque Isaac ficou chateado com ela, e chega traindo seu marido. Queridos irmãos, esse casamento devia ser um exemplo para todos nós. Eles tinham tudo para dar certo, tinham tudo para ser felizes, mas chegaram com um casamento fragilizado, fracassaram, e só a misericórdia de Deus no final para tentar restaurar. Embora Deus restaurou o relacionamento de Jacó e Esaú, Rebeca nunca mais viu isso. Ela morreu na amargura. Ela morreu vendo aí seu lar desestruturado. Eu te pergunto nesse momento: como que está seu casamento? O que você está fazendo para restaurar a sua família? Você está desistindo ou você está fazendo todo tipo de esforço para que Deus restaure a sua família? Por favor, não deixe que essas pequenas coisas, essas mágoas do passado fragilizem a sua felicidade. Não deixe de lutar pelo seu marido, não deixe de lutar pelos seus filhos. O bem mais precioso que nós temos é a nossa família. É bom chegar no final da jornada da vida, cheio de talvez já com cabelos brancos, mas chegar e ver aí os nossos filhos, os nossos netos, juntos ao nosso lado, felizes, e saber que a gente contribuiu para isso. Então não desista da sua família. Lute pelas pessoas que você ama. Construir a felicidade é a base de sacrifício, a base de oração e perseverança. Não fracasse. Deus está ao seu lado para lhe dar essa vitória. Você gostaria de falar nesse momento para Deus e dizer: Senhor, por favor, restaura meu casamento. Eu quero que meu casamento seja um casamento feliz, não que haja amarguras. Você gostaria de falar para Deus: Senhor, restaura meu coração, o coração da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. Que a gente, Senhor, enquanto temos agora vida, saúde e oportunidade, que a gente restaure esse lar. Você gostaria de falar isso para Deus? Então vamos juntos fazermos uma oração. Pai Santo, tem muitas famílias que começaram bem, Senhor, e estão terminando mal. Notícias de pessoas que fracassam no casamento é o que mais tem.
Por favor, Santo Deus, nesse momento venha abençoar os nossos casamentos. Venha, Senhor, transformar os nossos corações. Venha, Senhor, curar essas feridas, essas mágoas que talvez estão envenenando os nossos corações. Se o diálogo morreu, Senhor, restaura, por favor. Se não existe mais confiança, não existe mais felicidade, amor, restaure isso nos nossos lares. Que o Senhor faça esse milagre, Senhor, enquanto podemos, e aí podemos desfrutar ainda dessas bênçãos. Por favor, Senhor, pedimos esse milagre em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus venha lhe abençoar, que você seja feliz junto com a sua família. Temos só mais uma lição para terminar essa série dos 10 dias de oração, então não perca, viu? Até a próxima.